Aqui na Progresso tá sempre muito bom, né? E com você aí do outro lado fica ainda melhor. Ó, daqui a pouquinho eu mando aquele beijo gostoso pra você que está participando comigo aqui no WhatsApp. Continue ligadinho aí, tá? Vai pedindo o seu sucesso que a gente vai colocando na playlist, tá? Como eu comentei com você ainda há pouco, que hoje é dia de saúde mental em progresso, com a participação hoje presencial e ao vivo aqui do Dr. Rafael Magalhães. Ele já está aqui no programa. O pessoal aí do Facebook que queira conhecer o Dr. Rafael já conhece a voz dele, mas ainda não teve a oportunidade de vê-lo. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Progresso nesse momento. Se você quiser entrar lá agora, você vai ter o prazer de conhecer essa pessoa incrível que está aqui ao meu lado. Agora no programa Um Toque de Mulher, Saúde Mental em Progresso. Muito bem, doutor Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer, uma alegria imensa recebê-lo aqui nesse programa. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos os queridos ouvintes. Muito obrigado pelas palavras. É recíproco, o carinho, né? Esses momentos que são muito construtivo para a gente. Muito. Né? Uhum. Cada encontro é algo assim que a gente leva de aprendizado muito rico. Exatamente. Bom, eu espero que tenha feito uma boa viagem. Foi tudo bem, muito animado, muito feliz. Que bom, doutor. E enquanto você esteve lá em Cuiabá, você mandou pra gente, né, uma resposta de uma pergunta que eu te fiz. E muita gente comentou aqui, achou assim de extrema importância o que você falou. Que legal. Né, em relação ao ser humano fazer tanto drama, né? Sim, sim. E hoje a gente quer saber um pouco mais, mas não é sobre isso não. Hoje nós queremos... A gente sente muito assim nas pessoas hoje em dia, doutor, muita inveja das pessoas. É Sim. normal o ser humano sentir tanta inveja assim? Inveja não é normal. É natural sentirmos insegurança, né? Sentirmos um tipo de estranhamento, é natural, né? Porque o outro que tem talvez uma capacidade maior do que a gente, ou então uma certa desenvoltura, isso causa na gente um certo retraimento, ok, né? A timidez, a insegurança, ok. A inveja, a gente precisa parar para observar o sentimento de inveja, porque além de causar esse retraimento, essa insegurança, a inveja ela vem com um teor de maldade, de oferta ruim para outra pessoa. De prejudicar a De outra prejudicar, pessoa. perfeita colocação. Esse é o problema da inveja. Tudo aquilo que faz com que eu tenha um sentimento ruim e não favorável a outra pessoa. Por exemplo, a minha colega ela teve uma aprovação e eu estou comemorando com ela. Não é ruim, né? Eu estou comemorando, é positivo. Mas a partir do momento que eu coloco algum defeito, mais que não sei o quê, mais que não sei, não vou ajudar nisso, não vou ajudar naquilo. Isso já é um teor de inveja, por quê? Porque não está colaborando ou não está enaltecendo a conquista do outro. E aí quando a gente para aprofundar em relação à inveja, por que as pessoas sentem inveja, como você colocou a pergunta? A inveja, ela está muito relacionada à insegurança, à negligência familiar, a pais opressores, tá? É uma criança que foi muito oprimida, uma criança que sofreu muitas comparações. O seu irmão não faz isso, porque só o seu irmão tem jeito, você não tem mais. A criança, além de ter essa carga negativa, emocional, de baixa autoestima, eu sou imprestável, eu sou incapaz, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada, ela começa a olhar o outro com desdenha, né? Com essa questão de incômodo. Se a gente parar para pensar e lembrar dos nossos primórdios, né, lá na Bíblia, qual que foi o primeiro momento de inveja que a gente teve? Foi entre Caim e Abel? Perfeito. Mas bem antes disso, a serpente com inveja de Deus, Satanás com inveja de Deus, querendo ser Deus, né? Tá no nosso sangue. Está no nosso sangue, né? A questão qual que é a primeira tristeza da vida? Quando o bebê nasce, ele está ali no conforto do ventre da mãe, né? Recebendo os nutrientes, recebendo amor através
do neurológico, do sistema neurológico, com dopaminas, né, com hormônios que trazem o prazer. A partir disso, tem todo um processo. A psicanálise ela vem falando que na concepção o bebê já tem a mãe suficientemente boa. Só que chega num momento ali do bebê que ele tem inveja, ele tem incômodo do pai, né, a competição do pai e tudo mais. E a partir disso, todas as vezes que a gente se depara com algum tipo de empecilho, com algum tipo de falta de apoio, com algum tipo de validação das nossas atitudes, quando você faz as coisas e não é reconhecido, quando você faz as coisas e não tem um apoio, quando você tem o seu desempenho favorável daquilo que você se dedicou, né? A gente precisa ter um discernimento entre o que é inveja e o que não é percepção. Os nossos pais não é que eles têm inveja, é que eles não percebem, ou então eles não tiveram essa valorização para te repassar isso. Ok, mas a partir do momento que esse incômodo ele começa a gerir ataque, gerir apontamentos, julgamentos, né? Isso já é considerado inveja. Assim como você disse, Caim, né, e Abel. Foi solicitado ali a entrega de um altar e um deu o que queria, o outro deu o que Deus pedia. Né? E isso, gente, eu estou citando a questão da Bíblia pela história que a gente tem, mas se você parar para estudar a história do comportamento humano, você vai perceber isso. O capitalismo, né, o socialismo, tudo está relacionado ao comportamento humano, à inveja, ao incômodo, à necessidade de ter o que o outro tem. E aí, quando a gente... doutor, como lidar com isso? O que fazer? A gente precisa olhar para as nossas necessidades em primeiro lugar, para as nossas dificuldades em lidar com o outro, com as nossas debilidades no comportamento humano. Eu preciso melhorar na minha insegurança, eu preciso melhorar na minha falta de aporte nos meus relacionamentos. Ela não valorizou aquilo, mas às vezes ela está num momento, né, ela não percebeu, e mesmo que ela não tenha percebido, não tenha validado, o importante é eu saber que eu me dediquei, valeu a pena a minha dedicação para aquilo. Né? Por mais que a gente tenha dentro do nosso cerne como ser humano a necessidade de ser validado ou valorizado, não é isso que sustenta a nossa vida. A nossa vida é sustentada pelos nossos relacionamentos e confirmada pelas nossas atitudes. O quanto eu me dedico, o quanto eu me debruço sobre aquilo, o quanto a certeza que eu tenho de que eu fiz o meu melhor. É diante disso. E aí a gente volta lá atrás, na negligência da família, né, na falta de apoio dos pais. É isso que pesa, a gente carrega até hoje. Verdade. Doutor, tem pessoas que falam assim, é uma inveja boa. Existe isso de inveja boa, inveja má? Existe o horror dessa fala, né? Uma fala horrorosa, triste, inveja cinza, inveja branca, né? Para com isso, gente. Nós precisamos ser realistas nesse sentido, porque não existe meio bem, meio mal, né? Ou é ou não é, entende? Ao invés de sentir essa inveja branca, poxa, olha, parabéns, eu queria estar no seu lugar. Você percebe inveja aí? Não, eu queria estar na sua pele. Admiração. Viu? Entende? É diferente. O que o ser humano fala, o coração está cheio, isso é fato. As nossas atitudes, o olhar, o agir. Uma pessoa que chega para você e fala, tá na TV. Olha o teor dessa palavra. Olha a entonação da minha voz. Olha a forma como eu tô. Tá na TV, entende a diferença? São resquícios de análise de comportamento que a gente vai percebendo. O que está por trás dessa fala? Uma pessoa que fala para você, tá na TV, que legal, hein? Tá dando certo o teu trabalho, você está cada vez mais conquistando mais seus objetivos. Estou falando para você, que bacana, eu estou acompanhando tudo. Não precisa falar muita coisa, você percebe, você sente. Tá na TV, hein? Cada dia chegando lá. Não é? É triste.
É triste essa percepção, mas a gente não pode olhar nessas observações que a gente... Essa é a reflexão de hoje que eu gostaria de deixar. Sempre quando você perceber um teor de inveja, um teor de incômodo pelo seu desenvolvimento, pelas suas conquistas, que seja de motivação para você olhar para você e falar, tá incomodando, é porque tá dando certo. Porque ninguém vai comemorar com você se você cair. Verdade. Entende? Então, continue perseverando e se dedicando a se conhecer mais. Se dedicando a entender que tudo que você for fazer não vai ter a aprovação das pessoas, não vai ter validação das pessoas. Se tiver, grude nessa pessoa. Se você perceber, abraça essa pessoa. Muito obrigado, porque são elogios, são apoios desse tipo que me faz prosseguir. Se você está contribuindo, por que se autoflagelar? Por que se autossabotar? Né? Você elogia e incomodou, por que você vai desistir de ser quem você é? Ou então deixar de fazer aquilo que vai valorizar o outro? Tudo que nós plantamos, ele volta pra gente. Então planta amor, planta reconhecimento, reconheça o trabalho do outro. Né? Quem dera se os pais, hoje em dia, se os nossos pais tivessem validado cada conquista nossa. Porque antes era, você tem que tirar nota boa para passar. Filho, parabéns, você está aprendendo muito, né? Isso é muito bom. Isso é validação, isso é reconhecimento, não é obrigação. Porque tudo que é obrigado é um fardo, se torna um fardo. É verdade. Né? E inveja sempre existirá, faz parte da gente. O que não pode existir é o alimento dessa inveja, você ficar alimentando algo que não é saudável. Está te incomodando? O que você tem feito para alcançar seus objetivos? Você faz o que o outro faz? Você age como o outro age? Então talvez seja por isso que você esteja onde você está. O que você pode encontrar de motivação? Então olha que legal ele está fazendo. Vou me dedicar para fazer também. Mas não é em relação à competição. Muito pelo contrário. É para você olhar para si e falar, não, eu posso, ele consegue, eu também consigo. Ele é capaz, eu também sou. E tem para todo mundo o espaço. Eu posso, junto com ele, fazer muitas coisas, contribuir para a sociedade. Né? Não pense... Ontem eu finalizei um atendimento com um paciente pensando muito nisso. Não olha o final, que é a inveja. Olha o processo. O que você pode fazer para aprender a lidar com isso, para cuidar da sua inveja, para realizar, para analisar, ver se isso é inveja ou não e realizar os seus objetivos independente dos outros ou aquele que está fazendo a mesma coisa que você. Não é sobre os outros, é sobre você e o que você tem feito sobre isso. Como Platão fala, né? Não é sobre o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Entende? Essa é a importância do cerne do comportamento humano e o entendimento de que, independente das coisas ruins que a gente vive ou que a gente tenha, é o que a gente faz daquilo. Isso é o mais importante. Verdade. Tem um trechinho aqui, posso terminar, finalizar? Claro. O mais preocupante é que qualquer que seja o subterfúgio, se não encararmos a verdade pura com maturidade, enfrentando nossas crenças catastróficas, o medo e a dor com nossa garra e força inerentes, perpetuaremos o sofrimento, a angústia ou qualquer fato que atrapalhe a nossa sobrevivência. Seja um passado infeliz, uma história de amor que teve um triste desfecho, ou medo que faz com que a gente conquiste os objetivos alçados. O mais importante é que eles estejam vivos e alimentados de emoções e sentimentos positivos. Porque, ao contrário disso, a verdade ela é dura e amarga e proporciona ao indivíduo uma vida cada vez mais sem graça, por vezes perigosa, consumindo a motivação e impedindo de viver com plenitude e com realização. Essa é a vida de uma pessoa que sente inveja, amarga, sem sabor, entende? Fica invejando a vida dos outros, o que os outros têm, e esquecendo da própria vida. Dos objetivos, das conquistas. De conquistar o que quer, que deseja, que vê o outro conquistando algo que ele gostaria de ter,
mas não faz nada, fica ali só alimentando a inveja do outro. Perfeito. Triste isso, né? E motivador. Que seja motivador. Eu compactuo do mesmo sentimento que você. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu olho... Lembra da lição do espelho que a gente conversou aqui? Ah, sim. Eu olhando para mim e falando, peraí, eu não posso focar nessa tristeza, eu posso focar na minha potencialidade. O que eu posso fazer para não ser igual? Para não agir dessa maneira? O que eu posso fazer para ajudar o outro diante disso? Né? Que a tristeza seja combustível, que as dificuldades sejam combustível, né? Que os nãos que a gente recebe sejam combustível para a gente correr atrás do sim, do nosso desenvolvimento, da nossa persistência em continuar mantendo a nossa essência. Porque se essa tristeza for maior do que os nossos objetivos, a gente acaba caindo no lugar que essas pessoas estão. Entende? A vida começa a ficar cinza. Verdade, gente. A Maria, ela disse assim que ela acha que a inveja é uma doença. Ela se torna patológica a partir do momento que você vive em função do outro para prejudicá-lo. Tá aí. Boa, hein? Gostaram, gente, do nosso bate-papo de hoje? Tem alguma sugestão aí, algum assunto, algum tipo de sentimento que vocês gostariam que o Dr. Rafael colocasse, abordasse aqui no programa? Podem mandar aqui no nosso WhatsApp, viu? 984016603, que o Dr. Rafael vai trazer aí um assunto bem bacana pra gente, né? Tá refletindo sobre o que você gostaria que a gente falasse aqui. E o mais interessante é que nessa série que a gente está falando, né, quem não se envolve não se desenvolve, está relacionado a esses sentimentos, a essas atitudes do comportamento humano. O Mário Saba, quando ele coloca essas questões dos nossos relacionamentos numa perspectiva de dentro para fora, a gente olhando para as nossas debilidades, as nossas dificuldades, ele resume em quê? Quanto mais você se relaciona com as pessoas, mais você se desenvolve. Entende? Quanto mais você lida com pessoas invejosas, com pessoas trapaceiras, com pessoas mexeriqueiras, com pessoas problemáticas, mais você vai entender do processo da vida, vai adquirir resiliência em saber, não, peraí. Não me convém falar algo, me convém ficar quietinho, respirar. A gente vai entendendo que quem não se envolve, não se desenvolve. Verdade. A Fátima, ela disse assim aqui na mensagem: boa tarde, Val, te amo esse doutor. Esse doutor é bacana, gosto muito. Obrigado. Eu penso que hoje é fácil invejar o outro e não buscar lutar por aquilo que quer. Quem vende não tem tempo de invejar o outro. Acho que é quem vence, ela quis dizer aqui. Sim, perfeito. Né? E ela disse que ela falou assim, eu quero, eu posso, eu faço com Jesus na frente, chego aonde quiser e tal. Ela está colocando aqui alguns comentários bem bacana. Obrigada, viu, Fátima, pela sua interação aqui com o nosso conteúdo, tá bom? E ela está dizendo que gostaria que o doutor falasse como é bom as pessoas perdoar para ter menos problemas, para viver melhor. Vou falar, tá? Dentro dos tópicos do livro é sobre o perdão também. Ela falou assim, olha, pois entendo que falta de perdão traz doenças. Vou dar um spoiler de uma reflexão que eu tenho tido durante a semana com esse absurdo que aconteceu referente a esse médico anestesista. Eu vou deixar aqui a pergunta para vocês. Será que ele merece perdão? Mais ainda aprofundando nessa reflexão, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele teve o perdão. E toda a história que ele viveu para merecer estava ali, Jesus não mereceu estar ali. Quem somos nós para dar o veredito, né, de sentença para as pessoas que cometem os mais absurdos, né, dos crimes e tudo mais? Cada ação tem uma consequência, mas cada ação também existe o perdão. Se a gente não pensar no perdão, todos nós estamos fadados à destruição, à autodestruição. Entende? Esse tópico é muito importante. Obrigado, tá, Fátima? É Fátima? Isso, foi a Fátima. Obrigado, tá, Fátima? A gente vai falar, nós iremos falar sobre o perdão, sim. E que fique essa reflexão também.
tá? Que arquem com as consequências de todos os males que fizeram, né? Para a sociedade, para as pessoas. Exato. Mas, se há arrependimento, há perdão. A gente precisa focar nisso. Senão o fim vai ser desgraça. É verdade. Né? Essa época, essa era de cancelamento que a gente está vindo, de frieza, né? De frieza de um lado e frieza do outro também. A gente não pode. A gente precisa pagar o mal com amor, com perdão, com acolhimento, com ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda. Se ela quer, estamos aqui, vamos ajudar. E para a gente terminar o nosso assunto, doutor, a Maria, lá do Panorama, ela disse uma frase aqui que é bem interessante. Ela falou assim, a gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro porque o sol brilha para todos. E volta pra gente também. Volta. Quando eu comemoro com você, eu tô colocando pra vida. Ela realizou, eu também vou realizar. Ela consegue, eu também consigo. Né? Como é gostoso celebrar a vitória do outro, né? É eu verdade. fico assim, se um dia acontecer de eu não ficar feliz, acho que eu vou entrar em desespero, porque é muito bonito você ver as pessoas, né? E existem pessoas que se incomodam e tá tudo bem. Cada um dá aquilo que tem de melhor para dar. Exato. Muito obrigada, doutor Rafael, e até a próxima semana. Gratidão, eu agradeço. Até semana que vem. Telefone do doutor Rafael, WhatsApp, né? WhatsApp e também as redes sociais. Qualquer Google @eu Rafael Magalhães, você vai achar as redes sociais e o WhatsApp 98423 8861 98423 8861 DDD 66 aqui da região mesmo. Legal. Gente, sigam o Dr. Rafael nas redes sociais. Ele tem conteúdos maravilhosos para o nosso dia a dia, tá? Vale muito a pena. Às vezes a gente fica seguindo umas bobageiras. Siga algo interessante que traz coisas boas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o Dr. Rafael coloca isso nas redes sociais dele. Então, já procura lá, eu, Rafael Magalhães, tá? Ou bota no Google lá, Rafael Magalhães, já vai direto para as redes sociais dele. Então, olha aí uma rede social que eu indico demais para todo mundo, viu, seguir, porque é uma rede social muito saudável, tá bom? Você ouviu Saúde Mental em Progresso.